Meus amados irmãos, graça e paz, boa noite. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10, por favor. Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, nós vamos meditar em todo o capítulo, mas a princípio nós vamos ler até o verso de número 15. Eu vou ler, peço aos irmãos que acompanhem a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes ao teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui, amados, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, está diante de nós a Tua palavra. Eu rogo ao Senhor que fale ao coração da Tua igreja, ao meu coração, me capacita a transmitir a Tua palavra com poder, com unção, com sinceridade e fidelidade. Em nome do Senhor Jesus, aqui eu oro. Amém e amém. Irmãos, se você costuma ler jornais, acompanhar as notícias aí na mídia, é de partir o coração quando a gente se depara com cenas como essas que correram no noticiário nos últimos dias, expondo um lado mais devastador de uma guerra, quando as crianças são diretamente atingidas. E, nesse caso, a gente vendo crianças morrendo de fome por falta de comida. É de partir o coração, irmãos. Vítimas impotentes, que não bastassem os seus corpos já frágeis, pela tenra idade, são expostas pele e osso, irreconhecíveis, semi-mortas. Esse foi o resumo, da guerra retomada semana passada entre Israel e Palestina, ali na faixa de Gaza, retratando crianças palestinas morrendo por causa da fome, fruto da guerra. Coisas assim, irmãos, mexem com a gente. Se não mexe, tem alguma coisa errada, muito errada, acontecendo comigo e com você. Na verdade, deveríamos e devemos ficar comovidos, irados, cheios de compaixão e até mesmo tomados de profunda tristeza. Por que não? Pois o sofrimento do outro dói na gente também, irmãos. Imagina quem é pai, quem é mãe. Pensar em um filho nos seus braços sem ter o que comer,
morrendo lentamente, você é impotente, não podendo fazer absolutamente nada. Tudo isso é desumano, é cruel, é errado. E se podemos fazer alguma coisa, irmãos, que façamos, inclusive orando. Que em situações como essa, a não ser que você seja um chefe de Estado, um embaixador estratégico, alguém do alto comando de algum governo que pode tomar uma decisão aí definitiva, você pode procurar aquele que toma todas as decisões definitivas, e porta que ele quer abrir, não se fecha, e porta que ele quer fechar, não se abre, que é quem? Que é o Deus Senhor e governador soberano do universo, e você pode e deve orar, porque há situações como essas que a única coisa que nós realmente podemos fazer, nós, cidadãos comuns, é orar, na esperança de que essas crianças sejam salvas dessa guerra e das suas mazelas. Mas eu quero chamar a atenção a você a um outro aspecto da nossa vida, tão sério e tão grave, e talvez até mais grave do que crianças morrendo de fome em uma guerra. Será que há? A situação deplorável de crianças nesse estado cadavérico nos revela um outro estado em que muitas, centenas, milhares e milhões de pessoas também se encontram. Assim como essas crianças, existem muitos outros que estão famintos, que estão sedentos. Alguns, o seu semblante abatido, ele já revela o quanto essa pessoa está mal. Outros aparentam estar muito bem, mas, na verdade, elas estão morrendo por dentro. Onde elas estão? Você pode reconhecer? Você sabe quem essas pessoas são? Queria te dizer que elas estão diante dos seus olhos. Elas estão diante dos nossos olhos. Moram na sua rua ou no seu bloco residencial. Estão na festinha da família, nas academias, nos supermercados que você frequenta, na escola, na faculdade, no shopping e nos parques. Algumas você as encontra todos os dias no trabalho. Outras apenas de passagem, como o cara do Uber que te leva para algum compromisso. Pode ser alguém mais próximo de você. Pode ser mesmo um amigo de longa data. E pode ser alguém que mora na sua própria casa. Pode ser a sua esposa. Pode ser o seu marido, o seu pai, ou mesmo um filho. O fato é que essas pessoas estão morrendo. Estão morrendo por quê? Não estão morrendo porque estão com falta de comida. Elas estão morrendo por falta de Deus em suas vidas, irmãos. João Alexandre, esse músico belíssimo cristão que a maioria de nós, eu creio que conhecem, e eu tenho uma grande simpatia e admiração por ele, porque ele é um dos principais representantes do bom violão tocado, né? É um músico, um poeta maravilhoso e faz canções lindíssimas e com conteúdo bíblico muito profundo. Ele tem uma música chamada Muito Mais, na qual diz que o homem sem Deus é também um escravo da fome. Nesse caso, um escravo da fome espiritual. Ele diz ainda que nós devemos nos compadecer tanto por aqueles que têm fome de pão, como por aqueles que têm fome de amor, fome de luz, fome de paz. Ele acrescenta na sua música. E há alguns, eu diria, que têm fome de tudo isso. Tem fome de pão e tem fome de paz. Nosso coração se consterna por elas? O de Deus, sim. O de Deus, sim. Mas, nesse caso, nós podemos fazer mais do que orar, sem deixarmos de orar. Nós podemos oferecer o pão do céu para essas pessoas, anunciando-lhes o Evangelho de Deus, que é o alimento para as nossas almas. Irmãos, elas estão famintas. Você tem o pão. Você é o instrumento de Deus para que conheçam a vida de verdade. Talvez você diga, pastor, Márcio, eu não sei se elas realmente querem esse pão. Se você conhecesse algumas pessoas próximas a mim, eu tenho dúvida se elas realmente querem esse pão, esse negócio de fé, Deus e tal. E, num ponto, você tem razão, meu irmão. Muitas dessas pessoas demonstram não querer saber nada de Deus a princípio. Diferente das crianças famintas, que querem, sim, o pão, vítimas da guerra, essas pessoas, muitas delas, são responsáveis pela vida que estão levando, todas elas, na verdade, são responsáveis pela vida que estão levando longe de Deus.
São elas que querem ir em direção a esse abismo fatal, vivendo para si mesmas, machucando e sendo. E por quê? Porque muitas delas, inclusive, vivem uma boa vida. São pessoas até mesmo corretas, cordatas, são pessoas boas e agradáveis de se conviver. Obrigado, viu? Apreciando essa que eles julgam boa vida que têm. Não tem necessidade de mais nada. Mas outras milhares são religiosas, mas estão na mesma condição de fome como essas que não creem em Deus. Por quê? Porque elas dizem crer num Deus e coisas sobrenaturais, mas na verdade elas estão distantes do Deus verdadeiro. Dobram seus joelhos diante de imagens de escultura, fazem penitências ou obras de caridade a fim de obter a salvação. Aqueles que acreditam no poder de incensos, carregam uma pedra de cristal dentro do bolso para espantar energias ruins, vestem roupas com determinadas cores, tais dias da semana, porque aquilo atrai ou afasta, atrai coisa boa e afasta coisa ruim. Há pessoas que não passam debaixo de escadas, porque tem uma superstição enorme, e aquilo vai trazer um caos no cosmos e a sua vida será prejudicada. Há pessoas místicas que creem nas coisas sobrenaturais, contudo, creem sem entendimento. Dizem que creem em Deus, mas é um crer em Deus sem entendimento, sem compreensão daquilo que é verdade. Há aqueles que acreditam, inclusive, irmãos, que Deus e a natureza é a mesma coisa. E para uns, estão cercados pelas almas daqueles que já morreram, inclusive podem conversar com essas almas. Você conhece alguma dessas pessoas? Imagino que sim. Talvez pessoas do seu círculo de convivência se identificam com um perfil semelhante a esse que eu mencionei aqui para vocês. Há alguma esperança para elas? O que vocês acham? A palavra do nosso Senhor já nos revela no significado da palavra evangelho, que quer dizer boas novas. Então eu pergunto novamente para vocês, há esperança para elas? Sim, sim. E essa esperança reside na soberania de Deus, pois para Deus não há nada que seja impossível. Deus, irmãos, é especialista em salvar aqueles que ninguém põe fé. Deus é especialista. E o pastor Adriano esteve pregando no último sermão sobre essa soberania de Deus em um aspecto, e agora eu quero então trazer essa aplicação do apóstolo Paulo, mostrando como a soberania de Deus nos ajuda a olhar com esperança esse mundo no qual tantos estão vivendo perdido, com fome de pão, mas principalmente com fome de pão espiritual, com fome de vida de verdade. Você já passou por aquela experiência de incredulidade na conversão de alguém próximo a você? Já passou por essa experiência? Eu já passei, irmãos, eu várias vezes já passei por essa experiência. Até que um belo dia você encontra aquela pessoa e ela lhe diz que agora é um crente também. Você pode ficar muito feliz, não é? Normalmente a gente fala, que bom, que maravilha. Mas em alguns casos a gente fica constrangido, não fica e fala, poxa, eu não falei nunca de Jesus para essa pessoa, eu nunca imaginei que essa pessoa ia ser um crente, né? Falava até mal dos evangélicos, enfim, até perseguia, ou vivia uma outra religião, se dizia um ateu, era uma pessoa assim, muito difícil de conversar, de argumentar, não queria nem saber de qualquer tipo de discurso religioso, e esse cara ou essa mulher chega em você e fala, agora eu sou um crente também, igual você. Aí você fala, que bom, que maravilha, mas às vezes por dentro, você deve sentir, ou eu também me sentir constrangidos, porque às vezes nós mesmos não botamos fé nisso. Nós achamos, não, tem algumas pessoas que realmente não tem como não, Deus não pode salvar. E aí nós limitamos a soberania de Deus na sua obra de salvação. Mas o mesmo serve também para você que está perdendo a esperança em ver alguém que você quer bem, que você ama,
e que está afastado dessa graça. Não desista. Nosso Deus soberano pode salvá-lo. É interessante, né, que a doutrina da soberania de Deus jamais anula a nossa responsabilidade e a nossa esperança de pregar ao perdido. É ao contrário, é porque a salvação depende de Deus, é que nós nos colocamos como instrumentos e à disposição para proclamar as boas novas ao perdido. É um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, hoje. Como a soberania de Deus nos encoraja a continuar orando e pregando o Evangelho para a salvação do perdido. Esse perdido que, como eu disse anteriormente, está diante dos nossos olhos, morto por falta do pão da vida. Morto por causa do pão da vida. E você é chamado a oferecer o pão da vida para essa pessoa. Eu quero fazer apenas 3 considerações nesse texto, a partir dessa ideia da esperança que temos na soberania de Deus para salvar o perdido. A primeira consideração que eu quero fazer a vocês é que o amor pelo perdido depende do quanto nos reconhecemos como resgatados por Cristo. Isso é muito importante, porque como eu quero oferecer algo para alguém se eu não sei a importância daquilo para a minha própria vida? Por isso o apóstolo Paulo, aqui no verso 4, vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A salvação, em último caso, em último grau, depende de quem? Depende de Cristo e da sua obra. Irmãos, quem imaginaria que aquele zeloso fariseu, o apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo, ele era conhecido como um dos maiores perseguidores dos cristãos, iria se tornar um crente em Cristo Jesus, depois de um encontro com Cristo. Um cristão improvável? Para nós sim, mas para Deus com certeza não. Paulo podia falar com propriedade, irmãos, daqueles judeus cheios de zelo por Deus, mas sem entendimento, que está aí no verso 2. A esperança e a expectativa do apóstolo Paulo é que aqueles judeus que não abraçaram a fé, que não creram em Jesus, que eles possam crer em Jesus. E Paulo está falando que aqueles judeus que rejeitaram Jesus, eles tinham zelo por Deus, mas sem entendimento. E por que Paulo fala isso? Porque ele tem propriedade por ser um daqueles que viveu dessa forma. Um fariseu zeloso, rigorosíssimo, que, como eu disse, foi um perseguidor dos cristãos. A religião estava bem presente na vida de Paulo, mas o seu coração longe da verdade, até que um dia Jesus mudaria tudo, dando a Paulo o entendimento para compreender as Escrituras e a necessidade dele receber a salvação, não através do seu esforço no cumprimento da lei, mas por meio de Jesus Cristo. Ele entendeu que Jesus cumpriu a lei e se tornou lei para a nossa salvação. E ele cita então Moisés para mostrar que aquela forma com que os homens estavam imaginando que poderiam obter a salvação, aquela forma estaria o quê? Completamente frustrada, porque ninguém poderia de fato cumprir a lei de forma perfeita. E aí Paulo tem o seu entendimento aberto e ele percebe que a obra de Deus é maior do que aquilo que ele estava enxergando. Ele poderia sim obter a salvação, mas não através do seu esforço. Ele obteria a salvação através de outro, de Jesus Cristo, que cumpriu a lei e se tornou lei da graça para aqueles que creem no seu nome, irmãos. Isso é maravilhoso. Em outra ocasião, escrevendo para o seu amigo e jovem pastor Timóteo, ele diz: fiel é a palavra e diga de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É esse sentimento, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha, é esse mesmo sentimento que nós também devemos ter, de profunda gratidão, de profunda realidade da condição em que vivíamos, e por causa de Cristo fomos transformados, tivemos o nosso entendimento aberto para perceber a grande obra de Deus, que nos tornou de pecadores condenados para filhos adotados, adotivos de Deus, pessoas famintas, que estavam morrendo, famintos espiritualmente, mas que foram alimentados pelo nosso Senhor. Assim como Paulo também fomos salvos, não nos salvamos, irmãos. Algum de vocês aqui nessa noite ainda está tentando correr atrás da sua salvação? Eu te digo, essa corrida é em vão. Você pode correr o tanto que você quiser, irmãos. Essa corrida é em vão. Mas Jesus já garantiu
a salvação lá na cruz do Calvário, para todo aquele que confessar-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Antes, ficávamos como um mendigo, revirando lixo e comendo o que nos fazia mal. Fome espiritual. Até que o nosso Senhor nos chamou para um banquete. Eu acho tão lindo toda essa relação da Santa Ceia, em que Jesus nos chama para esse banquete. Venha, coma, venha, beba. Eu tenho uma aliança com você. Se farta de mim. Coma do meu pão, beba do meu sangue. Jesus nos tira de uma condição de miséria, de pobreza espiritual, de mendicância espiritual, e nos traz e nos convida como convidados ilustres à mesa, e nos chama de filhos e herdeiros. Portanto, quanto mais reconhecemos isso em nossas próprias vidas, mais nos importaremos com a salvação do perdido e intensificaremos as nossas orações e pregações em favor dele. Lembro da mulher samaritana, e inclusive eu ouvi falar que o pastor que esteve aqui com o grupo dos Estados Unidos pregou sobre esse texto. João chegou em casa fazendo vários elogios à mensagem dele. Achei interessante. E é curioso a conversão da mulher samaritana. Por quê? Porque Jesus tem um encontro com aquela mulher, e a conversa que Jesus introduz ali para aquela mulher tem implicações espirituais profundas. Jesus revela para aquela mulher que existe uma sede espiritual no coração do ser humano. Se não existisse, ele não falaria: se você soubesse quem fala com você, tu me pediria e eu te daria a água da vida. Há uma sede espiritual no coração do ser humano, e Jesus não só diz que há essa sede, e nem que existe uma água que sacia essa sede, mas ele diz que ele dá essa água àquele que tem sede. E ele faz isso com aquela mulher, e o que acontece logo em seguida? Aquela mulher agora está saciada. Ela precisa fazer o quê então? Ela precisa voltar à sua vida, à sua rotina. Nada mudou, continua a mesma coisa. Não! Diz que ela solta o cântaro, e ela vai a outro lugar falar para as pessoas: olha, eu conheci alguém que está me provando que é de fato aquele Messias que nós aguardávamos. Interessante quando você tem a realidade de passar fome, e agora você sabe onde é que tem o pão, e pode oferecer aos outros. É interessante quando você tem muita sede, e aí você vai à fonte, e depois você encontra uma outra pessoa sedenta, e você pode falar para ela: existe uma fonte para você. E essa fonte é Jesus. Essa é a primeira consideração que eu quero fazer a você. A segunda, irmãos, o poder do Evangelho, ele está exatamente em sua simplicidade. Eu já falei isso aqui em outros sermões. Acho que eu estou igual o John Piper, né? John Piper, pastor batista, ele disse que todos os livros dele são iguais, só muda o título. Ele sempre fala da mesma coisa. Eu acho que eu estou igual o John Piper, porque qualquer texto da Bíblia que eu olhe, livro de Romanos então, irmãos, não tem como eu fugir dessa ideia. O poder do Evangelho está exatamente em sua simplicidade. Eu não falei que o Evangelho é simplório, mas o poder do Evangelho está exatamente na sua simplicidade. Ao falar de Moisés, aqui no verso 5 que eu mencionei a vocês, o apóstolo Paulo ele está citando duas passagens do Antigo Testamento: Levítico 18, 5, Deuteronômio 30, 12 a 14. Nós não vamos abrir, mas deixa eu trazer o contexto para vocês. Em ambas essas passagens estava o alto padrão moral que o homem era exigido a cumprir se quisesse ser aprovado por Deus. Primeiro foi essa mensagem que chegou ao povo. Essa tal justiça baseada na lei só servia para condenar o homem. Foi o que o apóstolo Paulo se convenceu também. Porém, a própria lei revelava a necessidade de um Salvador. Alguém poderoso que viesse do céu para ajudar os homens a cumprirem a lei. Alguém poderoso que vencesse a morte para livrar os homens da condenação da lei. É o que está lá em Deuteronômio. O povo está dizendo: Senhor, nós não conseguimos cumprir isso. Nós precisamos de um Salvador que nos ajude a cumprir isso. Vai vir alguém do céu? Vai vir alguém do abismo? Vai vir alguém das fronteiras dos mares para nos trazer a condição de cumprirmos essa lei? Aí o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo vai, introduz Jesus nesse texto, lá de Deuteronômio. E ele coloca Jesus nesse texto. Aqui em Romanos tem a Jesus aqui, Observe o que diz. Verso 6. Não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ele faz a mesma coisa em relação ao abismo, colocando Cristo também.
a palavra Cristo não está lá, ou Senhor, não está lá em Deuteronômio. Paulo ele consegue fazer essa conexão. Ele está dizendo, portanto, algo muito importante para nós. Muito importante para nós. Paulo coloca Cristo no quadro, portanto, o Evangelho não é uma alternativa da lei, como se Deus criasse outra forma para que o homem pudesse ser salvo. Vou explicar melhor para vocês. Deus não pegou e falou assim, você quer ser salvo? Cumpra a lei. O homem não consegue cumprir, vou ter que criar um outro plano agora. O que eu faço? Vou criar um outro plano, vou criar uma proposta de salvação através do meu filho, vou enviar Jesus. Não é nada disso. É bem diferente disso. Na verdade, Deus cria a lei e ordena ao povo a viver conforme a lei para gerar no homem compreensão, entendimento a esse homem de perceber que ele por si só não é capaz de se salvar. O pecado ele é tão devastador no ser humano que nem isso ele consegue perceber. Então é necessário que, através de Cristo Jesus, o entendimento desse homem se abra. E, portanto, Jesus não é uma alternativa à lei. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento, é aquele que a lei toda apontava no Antigo Testamento. Tanto isso, queridos, é verdade que o Evangelho é o cumprimento de uma promessa que a própria justiça da lei revelava como necessária. Não é uma nova revelação, é a revelação consumada em Jesus. Deus, desde o início, queria que o homem compreendesse o seguinte: não se trata de faça isso ou faça aquilo para você obter a salvação, mas se trata de quê? De confiar no meu amor. Quer uma prova disso? As inúmeras situações em que o povo transgredia e desobedecia ao Senhor, o Senhor ia lá e perdoava o povo, restaurava o povo e prometia um novo céu e uma nova terra para esse povo. O que Deus está querendo mostrar para esse povo não é faça isso e você, portanto, terá a minha aprovação. O que Deus queria fazer com que esse povo, era gerar nesse povo um quebrantamento tal que eles chegassem no final e reconhecessem, confiassem plenamente no amor de Deus. Por isso, simplesmente confesse Jesus como Senhor e em teu coração creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. Essa é a mensagem simples do Evangelho e o poder da mensagem do Evangelho está exatamente aí. Quer uma passagem para confirmar isso? É o que Paulo cita logo em seguida, que está baseado lá em Isaías 28. Em Isaías 28. Diz assim, verso 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Onde é que está essa passagem? Isaías 28, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Portanto, isso confirma que desde o Antigo Testamento a mensagem da graça está presente. Não entenda como algumas pessoas erradamente entendem, que o Antigo Testamento foi a época da lei, e o Novo Testamento agora é a época da graça. Não, irmãos, a graça esteve presente desde o Antigo Testamento. Sabe desde quando a graça esteve presente? Desde quando Deus decidiu criar todas as coisas. Mas quer um exemplo concreto na criação? Quando o homem transgrediu, desobedeceu, falhou. E ali Deus disse, através de um sacrifício representado pelo derramamento de um sangue do animal, em que Deus cobriu com peles de animais Adão e Eva. E Deus estava revelando que para a mudança, para a transformação, para o resgate, para a remissão daquelas pessoas, só Deus poderia redimir. Só Deus poderia trazer essa libertação, essa salvação. E ali, em Gênesis 3, a promessa de que o Salvador viria como descendência da mulher. A semente da esperança viria. Jesus estava ali, representado naquela imagem, naquela figura daquele animal que foi sacrificado para cobrir o pecado daquele primeiro casal. Ou seja, a graça
está no Antigo Testamento, bem como está no Novo Testamento. Evidente que no Novo Testamento essa graça ela se revelou de uma maneira ainda mais plena, e o entendimento do homem se ampliou ainda mais a respeito dela. Essa graça ela precisou ser revisitada ao longo da história, e a Reforma Protestante teve um papel importante no marco do resgate da salvação pela graça. E essa salvação pela graça é ainda hoje a simples, mas poderosa verdade que transforma os corações, quer de judeus, quer de gregos. Quer de judeus, quer de gregos. Esse evangelho da graça simples, mas profundo. Essa mensagem é universal. Não atinge só o brasileiro, não atingia só o judeu, não atingia só o grego, ao gentio, mas é uma mensagem universal. C.S. Lewis, que foi um catedrático, professor da Universidade de Oxford, ele foi ateu durante toda a sua infância e juventude. Embora criado numa família protestante, ele sempre olhou com suspeita os valores do cristianismo. E, na sua juventude, ele abraçou o ateísmo ferrenhamente, aquele ateísmo acadêmico, de fato. Inclusive, escreveu ensaios com uma visão muito materialista da vida. E C.S. Lewis ele se converteu quando já adulto, como professor, um catedrático, lendo algumas obras que falava do quanto o evangelho é relevante para a vida. Leu, por exemplo, obras de Chesterton, um outro teólogo cristão fabuloso, mas a maior influência que ele sofreu foi de um amigo e companheiro de faculdade, R.R. Tolkien, aquele que escreveu aquela obra O Senhor dos Anéis. E a amizade entre eles fez com que C.S. Lewis tivesse uma reaproximação com os princípios da fé. E aquele homem erudito, ateu, cheio de argumentos, teve que se render o coração completamente ao Senhor Jesus Cristo. E C.S. Lewis tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz o seguinte, que revela esse poder na simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho realmente é a resposta para tudo, irmãos. O Evangelho é a resposta para os anseios do coração humano. Então C.S. Lewis diz, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Irmãos, é muito bonito quando o Evangelho chega no coração da gente, né? Ele abre o nosso entendimento e a gente começa a ver a vida de um novo jeito, com um colorido diferente, com uma perspectiva diferente, com um quadro e um cenário diferente. É como a música lá do Estênio Márcios, né? Do Tapeceiro. Sem Cristo parece que às vezes as coisas estão meio do avesso, estão meio sem propósito, mas quando você confia num Deus soberano e que te salva, tudo se encaixa. Tudo faz sentido. E assim como você vê o sol todos os dias, você tem a certeza de que o cristianismo, ele é real, porque ele faz com que você perceba todas as coisas com maior clareza, com maior senso de verdade, com maior senso de propósito. Essa é a simplicidade do Evangelho. E essa é a segunda consideração que eu queria fazer com vocês nessa noite. Lembra aqui? Falei para vocês a respeito de que é necessário que nós próprios nos sintamos como essa pessoa que foi o quê? Saciada por Deus, para que o nosso coração se encha de amor, para pregar o Evangelho, para orar por outras pessoas e a salvação deles. E também eu falei para vocês que o poder do Evangelho está exatamente em sua simplicidade. Simplicidade. Por último, a maior honra de um crente é saber que foi enviado ao mundo como testemunha das boas novas de salvação ao perdido. Não há maior honra na vida de um cristão, de alguém que foi salvo por Deus, do que essa, irmãos, saber que foi enviado ao mundo como uma testemunha das boas novas de salvação. Verso 15, eu quero convidar vocês para nós lermos juntos. Vamos lá? A parte B desse versículo, quando diz quão formosos. Vamos ler juntos aí? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
Meus queridos, quando a nação de Israel saía para a guerra, sempre deixava um mensageiro de vigia nos montes ao redor. Jerusalém, construída sobre um monte, e aquela região é cercada de montes, de montanhas. Quem já foi lá tem a oportunidade de dizer muito melhor do que eu desta geografia, porque eu não tive ainda o privilégio de poder conhecer. Mas é assim aquela região. E quando o exército de Israel saía para a guerra, colocava uma pessoa de vigia no monte. Ela era aquela pessoa que recebia as primeiras notícias. E assim que ela recebia essas notícias, ela descia correndo, velozmente, para trazer essas notícias à cidade. Ele avistava se o exército estava voltando com triunfo, cantando, bradando. E a expectativa dos moradores era que aquele mensageiro viesse, portanto, com boas novas, com boas notícias. Então, assim, carinhosamente, os pés deles, dessas pessoas, ou os pés dele, eram chamados de pés formosos. Por quê? Porque ele trazia boas notícias. Ele trazia grande alegria com aquelas boas notícias. Paulo considera que quem anuncia o evangelho é como esse que traz alegria, aonde antes havia tristeza, ansiedade, dúvida, dor, medo. Isso é tão verdade que Paulo extrai esse texto de uma profecia de Isaías, no qual Deus promete que libertará o seu povo do cativeiro babilônico, que já durava 70 anos. Paulo vai lá novamente em Isaías, ele cita Isaías 52 propositalmente, pois Jesus é esse rei que for anunciado e está chamando os seus súditos para o seu reino. Jesus é ao mesmo tempo a mensagem do evangelho e o porta-voz dessa mensagem. Jesus é esse dos pés formosos e nos chama a trilhar seu caminho também como pés formosos, como porta-vozes da salvação. Não há, irmãos, maior privilégio do que esse, nem títulos, nem honra humana, nem dinheiro, nem reputação, nada, sucesso, coisa nenhuma pode ser maior do que a honra de ser chamado pés formosos. Ser alguém que anuncia as boas novas de salvação. Daí nossa preocupação constante como igreja em enviar ao mundo esses mensageiros de boas novas, como aqueles que pregam a palavra, a fim de que o perdido ouça a palavra, a fim de que ao ouvir a palavra ele creia na palavra, e ao crer na palavra ele invoque o nome do Senhor e será salvo. Se você ler depois o verso 13 a 14, eu fiz invertido aí, né? E eu não me restringo aqui a esses pés formosos, a esse proclamador da palavra, como aqueles de ministério formal da palavra, como os pastores, ou alguns que nós chamamos de missionários, que voluntariamente se oferecem para servir numa igreja local, de tempo integral, ou irem para outros países. Esses têm o seu papel no reino, irmãos, mas o reino de Deus, ele envolve uma atividade evangelística muito mais abrangente, envolve você que está aqui nessa noite. Envolve cada crente dedicar a sua vida a ganhar almas. O que nos diz lá em Provérbios 11:30? Aquele que ganha almas, sábio é. Não se esqueça que a igreja em Roma, irmãos, não foi fruto do trabalho dos apóstolos. Paulo nunca tinha ido na igreja em Roma. Ao que tudo indica, não foi o apóstolo Pedro que fundou a igreja em Roma, nem mesmo nenhum outro líder oficialmente, formalmente enviado para lá. Como é que essa igreja surgiu? Essa igreja surgiu através de crentes comuns. Alguns acham que foram até judeus que foram participar ali da festa do Pentecostes, onde houve derramamento do Espírito Santo, e se converteram milhares de pessoas. E algumas dessas pessoas voltaram para Roma e ali começaram a igreja. E quando eu falo igreja, não pensam uma igreja só. O último capítulo aos Romanos nos dá uma sugestão de que haviam várias igrejas de cristãos que se reuniam em Roma. Fruto do trabalho dos crentes, que não foram para lá enviados formalmente, oficialmente, mas é crente que entende que é enviado, que foi chamado para ter os pés formosos. Há uma senhora que marcou muito a minha vida cristã, que chama Benedita, e carinhosamente chamávamos ela de Tia Bita. Ela faleceu há um tempo atrás, e a Tia Bita era uma senhora extraordinária, serva, dedicada à igreja, mas a visão dela de servir ao Senhor
saía das quatro paredes. Ela era formada em enfermagem, ela era uma enfermeira, e se dedicava à Secretaria de Saúde com todo zelo, e sempre que ela tinha oportunidade, ela pregava o Evangelho para as pessoas que conviviam com ela. Ela não havia se casado por opção, ela queria se dedicar mais à vida e à obra da igreja, mas isso não impediu que ela adotasse uma menina, e ela fosse então o quê? Uma missionária na vida daquela menina, e pregasse o Evangelho para aquela menina, e aquela menina cresceu, conheceu a fé, se converteu, hoje está casada, está com seu marido, servem a uma igreja, estão lá muito bem. E eu lembro que um dia eu fui visitar a tia Bita, ela já estava com 80 anos, e eu conversando com ela, e ela me dizendo das limitações físicas dela, nem todo domingo ela conseguia ir para a igreja, ela estava muito limitada em relação às funções dela físicas, motoras, e isso estava impedindo com que ela pudesse ir com mais frequência à igreja. Mas isso não estava impedindo que ela continuasse sendo uma mulher com os pés formosos. Aí ela foi e me compartilhou a respeito da moça que foi trabalhar na casa dela. 80 anos de idade, tá, tia Bita? 80 anos de idade. E ela falou assim para mim: Márcio, quero te contar uma coisa. Teve uma moça que veio trabalhar aqui em casa recentemente, e eu fiz uma proposta para ela. Fulana, o que você acha de estudar a Bíblia comigo? Eu vou separar meia hora sua, você não precisa se dedicar ao seu trabalho, e nós vamos sentar, nós vamos estudar a Bíblia junto. Quem é que vai negar estudar a Bíblia com a senhora de 80 anos? Ninguém vai negar, né? Ninguém vai negar estudar a Bíblia como uma senhora de 80 anos. O que essa senhora será vai me oferecer? Até por constrangimento, a pessoa, vou negar, né, a senhora de 80 anos. E a tia Bita começou a evangelizar essa moça, fazer um estudo bíblico com ela. A verdade é, irmãos, que depois de um tempo essa mulher rendeu o coração ao Senhor, e ela se converteu, e ela foi batizada, foi recebida em uma igreja. Passado algum tempo depois, essa mulher sofreu um acidente de carro e morreu. E morreu. E eu fico me perguntando assim, se não fosse a tia Bita, fosse eu, fosse você, nós teríamos pregado o Evangelho para essa mulher? Será que nós teríamos pregado o Evangelho para essa mulher? Por certo, nem todos darão ouvidos a você, irmãos. Nem todos da nação de Israel quiseram receber os privilégios de serem chamados discípulos de Jesus, mesmo tendo recebido os privilégios de conhecerem a vontade de Deus desde pequenos, eles não creram em Jesus. Verso 16 a 21 vai nos abordar isso. Eu não vou ler por conta do nosso tempo, mas a verdade é, e Paulo deixa claro aqui para nós, ao menos no verso 16, para que você perceba, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Deus não prometeu salvar a todos, mas Deus dá provas evidentes que quer usar a sua vida para trazer outros à salvação. Como disse o pastor Jeremias Pereira, nós, irmãos, trabalhamos no departamento de venda, mas é Deus quem cuida da contabilidade. Não preocupa, né? Quem é que Deus vai salvar? Se vai salvar, se não vai salvar? Prega o Evangelho. Nós estamos no departamento de anunciar a palavra, de mostrar a palavra, de mostrar a verdade. Quem cuida da contabilidade é o Senhor. Por isso, eu quero concluir fazendo breves aplicações a nós. Não desista daquelas pessoas que conheceram a verdade, mas continuam a rejeitá-la. Ore por elas e crie oportunidades de lhes ministrar o Evangelho com verdade e amor. Muitas vezes pessoas da sua família, que abandonaram a igreja, abandonaram a fé, pessoas às vezes da sua casa, que relutam, colegas, parentes, amigos. Não desista dessas pessoas, continue orando por elas e crie situações de ministrar o Evangelho em amor para elas, porque às vezes quando essa pessoa se depara com você, ela tem até medo, ela foge, porque você já olha que aqueles olhares, aqueles olhares reprovadores, né, do estilo de vida que essa pessoa está vivendo. E aí quem quer ficar perto de alguém que só me reprova, que só me condena, que só me julga? Fale a verdade para elas, mas fale em amor, fale em graça, não abandone essas pessoas, mantenha o relacionamento e o vínculo com elas, continue crendo que o nosso Deus é soberano e pode salvá-las. Irmãos, não subestime o poder do Evangelho, não subestime o poder do Evangelho. Muitas vezes, nosso comodismo é um reflexo do quão pouco acreditamos na simplicidade que o Evangelho pode fazer na vida dos outros. Tudo bem, eu criei e tal, às vezes alguns falam, eu nasci na igreja, tudo foi muito mais simples, mais fácil para eu compreender, mas aquela pessoa
nasceu num lar todo desestruturado, uma vida muito diferente. Essa pessoa não vai querer o Evangelho, ela acha que, enfim, você subestima o poder do Evangelho. Não faça isso. Não subestime o poder do Evangelho. Pastor Adriano, conversei com ele por ocasião da sua viagem à Bahia, para o sepultamento do seu pai, e ele disse para mim que ele iria pregar no sepultamento, e que havia uma certa preocupação ali no coração dele, porque a parte da família é muito incrédula. E eu estava na conclusão, aqui na revisão desse sermão, e nessa hora eu lembrei disso aqui. E eu virei para ele e falei assim: Adriano, não subestime o poder do Evangelho. Deus pode usar aquela ocasião para transformar o coração de quem Ele quiser naquele sepultamento. Deus pode fazer, irmãos, infinitamente mais. Digo outra coisa, ter uma mentalidade, ter sido enviado, lhe coloca no ministério de tempo integral, Você não prega o Evangelho nos intervalos dos seus compromissos. Essa mentalidade está errada. Você prega o Evangelho na maneira como cuida de tudo na sua vida. E é assim que você cria pontes para revelar o propósito de Deus aos outros. Essa semana eu conversava com um amigo que aposentou da polícia e foi morar em Florianópolis. E lá ele começou a trabalhar como adestrador de cães. Ele era uma pessoa experiente nessa área, trabalhava na polícia com isso aqui, e ele contou para mim de algo fabuloso que ele está fazendo lá. Nesse contato com os clientes, ele começou a fazer convite aos homens que ele atendia, para que pudessem ir à sua casa, ter uma reunião com outros homens, e pudessem tomar um café juntos, e conversar sobre alguns temas comuns da vida. Homens que não eram crentes, homens que não sabiam da igreja, não conhecem a linguagem evangélica, não leem a Bíblia, muitas vezes são muitas vezes desconfiados de tudo que diz respeito à religião. E ele fez esse convite abertamente: que tal você ir lá na minha casa e a gente bater um papo, vou chamar outros homens também, a gente vai ter uma reunião tal dia. E aí, em uma reunião que eles tiveram, ele falou assim: eu queria conversar com vocês sobre depressão. Ele não é psicólogo, ele não é psiquiatra, ele não estudou o assunto. Mas ele entrou com esse tema. E, para sua surpresa, aqueles homens que ele não tinha a menor intimidade, começaram a abrir o coração para ele. E uns falaram que viveram um quadro de depressão, outros disseram que estavam em depressão, um disse que chegou a tentar cometer suicídio, e ele teve uma porta aberta para compartilhar do Evangelho com aqueles homens. Nós vivemos o ministério do Evangelho, é de tempo integral. E por último, eu queria dizer, ore por você, ore por você. A palavra já diz que Deus quer usar a sua vida. É tão gratificante quando você ouve que alguém foi a Cristo, que o seu conselho, o seu convite, o seu estudo, a sua persistência, o seu amor demonstrado por aquela pessoa, jamais será esquecido por ela, como parte do processo da salvação da sua vida. Não estou dizendo que foi você quem salvou aquela pessoa, mas aquilo marcou profundamente a vida daquela pessoa e ela jamais esquece. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus também não esquece, nem você esquece. O seu coração, ele é tomado da mesma alegria que há no céu quando um pecador se arrepende. Sabe quando você não tem a oportunidade de ir no casamento? E aí a esposa ou o marido ou alguém da família leva aquele docinho gostoso preparado lá no casamento para você, e você tem a oportunidade de saborear aquele docinho, você fala: nossa, que delícia, né? Que coisa boa. É mais ou menos isso. Deus, quando salva alguém e você foi usado como um instrumento de Deus para a salvação dessa pessoa, é como se você não estivesse lá no céu, mas você sente aquele gostinho bom, aquela coisa deliciosa, prazerosa, maravilhosa de saber que alguém se rendeu a Cristo. E Deus, com todas as suas falhas e imperfeições que você e eu temos, usou a sua vida como instrumento para a salvação daquela pessoa. Louvado seja o nosso Deus por isso. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, nós queremos render todo o nosso coração a Ti, o nosso louvor pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Queremos também, ao Pai, pedir ao Senhor que reacenda em nós a esperança e a confiança plena na simplicidade do poder do Evangelho. E usa as nossas vidas para sermos esses pés formosos que leva a palavra do Senhor, a palavra de salvação, o alimento que sacia a fome espiritual daquele que está perdido.
capacita cada um de nós para sermos essa pessoa, essas pessoas, estes enviados, a fim de que elas também possam ter o seu entendimento aberto e declararem que Jesus é Senhor das suas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.